No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do bolo de fubá. Será que o diabético pode consumir no lanche da tarde todos os dias? Falaremos também a respeito do treino funcional. Será que é uma modalidade de atividade física que pode ajudar a controlar melhor o pré-diabetes? E também falaremos a respeito do inhame. Será que o inhame é uma boa opção para o diabético consumir como fonte de carboidratos nas suas refeições? 3 super conteúdos, por isso aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você estará daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, posso comer um pedaço de bolo de fubá no café da tarde? E a resposta é que, infelizmente, o diabético que precisa controlar a glicose deve evitar o bolo de fubá, pois ele é uma fonte de carboidratos de alto índice glicêmico que vai causar o aumento da sua glicemia se você comer no lanche da tarde. Então, a gente precisa entender quais são os ingredientes de um bolo de fubá tradicional que leva o fubá, que é uma farinha de milho de alto índice glicêmico que vai causar o aumento da sua glicemia. Leva também a farinha de trigo, que é uma farinha de alto índice glicêmico que vai causar o aumento da sua glicemia. E leva também açúcar. Ou seja, são 3 fontes de carboidratos de alto índice glicêmico que vai fazer com que a sua glicose suba muito, que não traz benefício nenhum para quem tem diabetes. Então, se você tem diagnóstico de diabetes, pré-diabetes, diabetes tipo 2 e não está conseguindo controlar a sua glicose e você acaba comendo todos os dias aquela fatia de bolo de fubá, muito provavelmente o bolo de fubá está contribuindo para que ocorra o aumento da sua glicemia. E isso, infelizmente, não é nada interessante para quem tem diabetes. Por isso, o diabético deve abandonar o consumo de bolo de fubá, pois, infelizmente, não traz benefício algum, sem contar que, por ser uma fonte de carboidrato de alta absorção, de rápida absorção, você acaba comendo uma fatia de bolo e não te sacia, ou seja, você acaba tendo fome rapidamente e isso acaba contribuindo para o quê? Para que você acabe comendo uma fatia às 3 horas da tarde, mas às 4 horas da tarde você está com fome de novo, acaba comendo outra fatia de bolo de fubá e isso vai só causando o aumento da sua glicemia e dificultando o seu tratamento. Principalmente também para quem acaba comendo aquela fatia de bolo de fubá com um cafezinho preto, que acaba não adoçando com adoçante ou não acaba tomando puro e toma com o açúcar e isso infelizmente vai causar o aumento da sua glicemia ainda mais. Então, se você tem o hábito de tomar aquele cafezinho preto adoçado com açúcar, com aquela fatia de bolo de fubá e a sua glicose só fica alta, é importantíssimo que você abandone esse hábito, pois ele está prejudicando o controle da sua glicose e é fundamental que você deixe de lado, pois infelizmente não é nada interessante para quem tem diabetes consumir o bolo de fubá e o cafezinho preto com açúcar, principalmente no lanche da tarde ou também no café da manhã, pois é algo que o diabético precisa evitar, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, treinamento funcional é um bom esporte para conseguir vencer e reverter um diagnóstico de pré-diabetes? E a resposta é que sim. Qualquer atividade física que você pratique com regularidade e constância vai te trazer benefícios, principalmente para quem possui um diagnóstico de pré-diabetes que está em um estágio onde a gente consegue reduzir a hemoglobina glicada e reduzir a glicemia através da mudança de hábitos. E a prática de atividade física, como por exemplo um treinamento funcional que tem uma intensidade interessante, que vai fazer com que você trabalhe o seu corpo melhor, vai ajudar você a reverter ou a, entre aspas, vencer esse diagnóstico. Mas eu quero que você entenda de uma vez por todas, não é encontrar a
reversão ou essa vitória sobre o pré-diabetes que vai fazer com que você retome os hábitos que trouxe você no diagnóstico de pré-diabetes. Se você não se alimentar bem, se você não manter a constância da prática de atividade física para a sua vida, se você não manter um bom peso corporal, infelizmente a glicose tende a voltar a subir novamente. Então, a partir de agora, adote bons hábitos para a sua vida. Você pode reverter um pré-diabetes, pode vencer um diagnóstico de pré-diabetes desde que você adote esses novos hábitos para a sua vida. De uma alimentação mais equilibrada, com menos carboidrato, com mais qualidade alimentar através de proteínas, boas fontes de gordura, legumes, verduras, através da prática regular de atividade física, treinamento funcional, uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma hidroginástica, e assim você consegue evitar que o seu diagnóstico de pré-diabetes se torne um diagnóstico de diabetes tipo 2. Ou seja, é fundamental que você, a partir de agora, adote mais qualidade de vida para você, e a prática de atividade física, de um treino funcional, pode te ajudar a alcançar esses objetivos. Porém, o principal as mudanças na sua vida precisam vir para ficar. Alimentação equilibrada, inteligente, atividade física, bom peso corporal, e isso vai ajudar você a ter muito mais qualidade de vida e saúde, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, o inhame é bom para quem tem diabetes tipo 2? E a resposta é que sim, o inhame é uma fonte de carboidrato, então a gente tem que ter atenção, mas é um alimento que possui um índice glicêmico menor e que não causa tanto impacto negativo para quem tem diabetes tipo 2. Porém, a gente tem que consumir com responsabilidade. O principal: não deve-se misturar as fontes de carboidrato. E o que quer dizer basicamente isso, Edu? Se você for comer um inhame, não coma junto com arroz branco, por exemplo, em um almoço. Se você for consumir o inhame, consuma de forma isolada, adicione alguma fonte de proteína, como uma carne de boi, uma carne de porco, uma carne de frango, e não adicione outra fonte de carboidrato, que eu repito mais uma vez, pois o que pode acabar atrapalhando o consumo do inhame é adicionar essa fonte de carboidrato. Então procure adicionar o inhame como a fonte base de carboidrato, adicione proteínas e também adicione legumes e verduras para poder facilitar com que você tenha uma refeição mais equilibrada e que possa manter o consumo do inhame sem maiores problemas. Se você quer saber mais sobre como você pode adicionar o inhame nas suas refeições, eu gravei um vídeo onde nós falamos de forma mais detalhada, avaliamos a tabela nutricional, e isso vai acabar ajudando você a adicionar o inhame de uma maneira inteligente e que não vai trazer malefícios para o seu tratamento. Quando esse vídeo acabar, clica aqui na descrição para poder assistir ao vídeo e assim continuar aprendendo mais sobre o inhame e, consequentemente, facilitar o seu entendimento e melhorar o seu tratamento de uma forma mais completa. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal Edu Diabetes, e isso acaba facilitando com que você possa aprender mais, e as melhores dúvidas eu trago aqui para podermos falar de forma mais aprofundada e assim você possa evoluir o seu tratamento de uma maneira mais ampla e completa. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal Edu Diabetes, pois para você não custa nada, mas para nós aqui ajuda muito no crescimento, na propagação do conteúdo a respeito de educação em diabetes, dicas, fatos, e assim o canal continua sempre evoluindo e crescendo. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes e, consequentemente,
possa evoluir o seu tratamento de uma maneira equilibrada, inteligente e com cada vez mais qualidade de vida, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.